O doutorado em administração UDC Mackenzie, com turma em Medianeira, acontecerá como um espelho da turma de São Paulo. O DC Notícias Web conversou com o coordenador do doutorado em administração, professor doutor Walter Bataglia. Voltando ao DC Notícias Web, mais uma vez falando sobre qualificação, sobre educação, enfim, sobre futuro. E aí é uma grande novidade, que é o doutorado em administração, que vai ter sede lá na UDC Medianeira, uma parceria com a Universidade Mackenzie de São Paulo. E nós vamos falar com o coordenador desse doutorado lá da Mackenzie, professor doutor Bataglia. Antes de mais nada, professor, é uma grande honra, um grande prazer conversar com o senhor aqui no DC Notícias Web. O prazer é meu, estou à disposição, Luciano, um grande prazer mesmo. Professor, então, vamos falar um pouquinho sobre essa novidade, né, que é esse doutorado em administração, aqui como sede na UDC Medianeira, mas que vai beneficiar e também moradores, pesquisadores de toda a região aqui do estado do Paraná. Que novidade é essa, professor? E que consiste esse curso? Realmente é uma atividade bastante inovadora. O curso de doutorado, né, no nosso curso de doutorado, que deve ser feito junto com o UDC, ele é um curso para formação de mão de obra qualificada nesse nível, e ele tem um objetivo claro, né, de dar continuidade a um trabalho que a gente já tinha até começado há um tempo atrás, quando fizemos o mestrado, e agora vamos para o doutorado. Então, o objetivo central é estar gerando mão de obra qualificada nesse nível de formação, de educação, que daí possa estar colaborando tanto no desenvolvimento da educação da região, né, através de outros cursos de doutorado que venham a se formar locais, de mestrado, né, para isso a gente precisa na região de mão de obra qualificada, né, para que as escolas possam montar esses cursos. Você precisa ter doutores para montar esse tipo de curso, e daí largar essa dependência, né, de fora da região, que você precisa de uma escola de fora para gerar doutores na região, uma região tão rica, tão ampla, tão dinâmica. Então ela precisa, a ideia é que ela tenha a capacidade de gerar formação local. Né? E, por outro lado, também formar esses profissionais, né? Por um lado, professores que vão trabalhar nas escolas, e, outro lado, profissionais que possam auxiliar e dar suporte às empresas da região, né? Com uma formação bastante expressiva que os ajude a dar suporte à inovação nas empresas, à formação de negócios, modelos de negócios, enfim, alavancar o crescimento e o desenvolvimento das empresas locais. Então, a ideia central é essa, um curso que gere mão de obra para aumentar a independência da região com relação a esse tipo de formação e desenvolver as empresas da região, e as próprias pessoas da região, né, facilitar o acesso. Né, hoje você precisa, para fazer um curso de doutorado, você precisa sair da região, né, na nossa área, o que é muito inadequado se a gente pensa na riqueza, na extensão, na qualidade que a gente tem hoje na região. Então, a ideia é levar essa capacitação para a região. Professor, qual é o grande diferencial desse curso de doutorado em administração que será realizado na UDC Medianeira, que tem essa chancela da Universidade Mackenzie? A ideia é formar gente capacitada que possa trabalhar com um método claro, né, numa programação clara, para entender o problema, diagnosticar o problema e gerar soluções para o problema. Né? Então, a formação no nível de doutorado, ela dá exatamente essa qualificação para o profissional. Ele entende um problema de campo, um problema que esteja na empresa, que alguém chama de pesquisa aplicada, né? Ele olha esse problema que não tem solução, ele diagnostica o problema, porque muitas vezes o diagnóstico do problema, né, ele vem depois, às vezes a gente tem a ideia, a gente vê o efeito do problema, né? A gente sabe que está caindo a produtividade, a gente sabe que está faltando
tem refúgio demais, a gente sabe que está com um problema em campo, na assistência técnica, por exemplo, de máquinas, mas a gente não sabe qual é o diagnóstico, né? Então, o primeiro passo é desenvolver um diagnóstico para, a partir do problema, entender aquele problema, o que está gerando, quais são as principais variáveis, o que está afetando. A partir disso, eu vou buscar soluções para o problema, vou desenvolver alternativas de solução. E essas alternativas, elas, claro, podem ser internas à empresa, podem envolver soluções semi-prontas que existem fora da empresa, mas eu preciso gerar alternativas. A partir disso, eu escolho as melhores alternativas e aí é que eu vou implementar para solucionar o problema, né? Então, o doutorado, de forma geral, do Mackenzie, ele busca exatamente formar doutores que tenham essa capacitação. Frente ter uma pessoa qualificada, né, que um funcionário qualificado, frente a um problema, ele seja capaz de gerar um diagnóstico preciso daquele problema, ele possa gerar alternativas de solução, para que depois possam ser comparadas, analisadas de um ponto de vista financeiro, de um ponto de vista estratégico, e um ponto de vista de risco, e a partir disso, né, gerando essas alternativas, a organização, a empresa possa tomar a decisão de como ela vai implementar uma solução, ou qual das soluções ela acha mais adequada para implementar, né? Então, o doutorado, ele visa formar profissionais, né, na educação, quanto profissionais na indústria, que tenham essa habilitação. Quando esse profissional vai trabalhar na formação de outros, né, como professor, ele vai desenvolver essas mesmas habilidades, também trabalhando em problemas, só que de uma forma mais geral, porque daí ele não está dentro de uma empresa, ele está voltado, né, a trabalhar na formação de alunos, então ele não está resolvendo o problema de uma empresa, mas ele está resolvendo os problemas que existem na área de administração de forma geral. E ao mesmo tempo que ele vai, então, educando, formando, né, participando com as aulas, orientação de outros mestres e doutores, gente qualificada para fazer esse mesmo tipo de coisa, né? Então eu diria assim, que o ponto central da diferenciação é a capacidade efetiva de resolver problemas e trabalhar em cima dos problemas existentes, né, gerando soluções com um método bastante rigoroso, né, que garanta uma maior confiabilidade, né, no resultado que vai ser proposto, que são as soluções e as alternativas geradas. Então, essa é a ideia central. É claro que tem outros atrativos, quer dizer, o Mackenzie hoje tem uma rede muito ampla, né, ele está ligado internacionalmente, pelas políticas da própria CAPES, por um investimento enorme interno, né? Nós entramos num projeto que é o Programa de Internacionalização da CAPES, que foram mais de 11 milhões que a CAPES investiu, né, no Mackenzie, para desenvolvimento da internacionalização. Então, hoje a gente tem uma rede ampla. Então, esses profissionais eles vão ser formados nesse contexto, num contexto de internacionalização, o que dá acesso a eles a discutir os problemas e a sua formação, né, não só com a visão dos professores aqui no Brasil, mas principalmente discutindo com os professores também no exterior, né? Então, às vezes eu digo para o pessoal, quando a gente não pode ser igual avestruz, né? Quando a gente criar um buraco virtual em que a gente enfia a cabeça e fica discutindo aqui só entre nós os problemas, né? Então, acho que temos que atacar os nossos problemas, mas se tem alguém discutindo esse mesmo problema na França, se tem alguém discutindo esse problema na Alemanha, não tem porquê, né, a gente não está participando dessa rede, só amplia a capacidade de formação dos profissionais, né, dos doutores. Então, o Mackenzie está muito forte nisso. Então, hoje nós temos alianças com mais de 300 universidades no exterior, né, temos vinculação muito forte na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, vários estados dos Estados Unidos, né, em vários países na União Europeia, com os asiáticos, a China, enfim, né? Então isso também é um diferencial, um grande diferencial, né? Porque o doutorado vai ser desenvolvido nesse contexto, né? Que além de envolver uma integração entre as universidades brasileiras, os pesquisadores, ele também ele traz esse vínculo, né, com os pesquisadores de fora, né? Então
Né? E isso aparece como? No curso, aparece nos próprios professores que estão desenvolvendo pesquisas em conjunto com pesquisadores de fora, né? Então, nessa conversação, nessa interação, nós conseguimos trazer também para a sala de aula esse expertise todo. Uma dúvida com relação à parte prática desse curso de doutorado. Como é que ele vai funcionar na prática? A sede ele acontece na UDC Medianeira. Os professores são da onde? Como é que funciona essa prática? Os professores são os professores do curso do Mackenzie, né? Então, ele é exatamente o curso do Mackenzie, que ocorre na sede, em São Paulo. Então, são os mesmos professores que se deslocam até a UDC Medianeira, né? Então, ele vai ocorrer na UDC Medianeira, os professores presencialmente, ele é um curso presencial, né? É claro que os alunos também vão ter todo acesso à infraestrutura eletrônica, mas é uma estrutura de suporte, né? Mas ele é um curso presencial, então tanto as aulas quanto as orientações, né, dos alunos, os que terminam as disciplinas, elas ocorrem em Medianeira. Então, os professores vão até Medianeira, passam alguns dias em Medianeira, cada professor, né, ou mais de um professor, e leciona a sua disciplina, conversa com seus orientandos, discute os projetos, eventualmente vai com o aluno visitar empresas, enfim. Né, a ideia é a mesma estrutura que existe no curso central, é exatamente igual, são os mesmos professores, acesso às bibliotecas, a laboratórios, bases de dados virtuais, né, a gente tem acesso todos pela internet, então os alunos podem acessar toda a rede de bibliotecas que nós temos, a da própria CAPES, né? Nós temos acesso via CAPES a praticamente todas as bases internacionais, né, que o Mackenzie tem acesso, então o aluno vai ter acesso também a todo esse material. Agora, isso como uma forma de apoio, né? Então ele entra na rede, ele vai, como se ele estivesse no campus, em São Paulo, e aí ele tem acesso a tudo. E as aulas e as orientações vão ser presenciais. Professor, eu acho que esse curso de doutorado vem num momento muito, muito propício, né? Ou seja, onde cada vez mais as empresas, os gestores, de uma maneira geral, precisam ter essa qualificação muito mais aprimorada. Eu acho que é um momento muito, muito certeiro a construção disso tudo e a formalização dessa parceria, no sentido de trazer esse curso de doutorado de administração, né, professor? Sem dúvida, eu sempre comento, né, com os nossos alunos, os nossos professores. Veja, eu acho que nós temos que ter uma ideia clara para apoiar o desenvolvimento das empresas, para apoiar no Brasil, seja através da formação de outros mestres e doutores, né? Os nossos alunos desse curso que vão virar professores para formar mestres e doutores, ou os alunos que vão atuar diretamente nas empresas, né, atuando como profissionais nas empresas, não tem meio termo, né? Ou a gente consegue capacitar o pessoal para desenvolver ideias novas, que sejam a base da nossa capacidade de competir, né? Ou a gente fica repetindo o que a gente já sabe, né? Então, o curso de doutorado, ele tem esse rompante, né? Ele consegue, a ideia é formar pessoas que tenham a capacidade de entender problemas, os que já estão resolvidos, melhorar as soluções, inovar nas próprias soluções, quanto os que ainda são novos, que são novidade, gerando, inclusive, né, a capacidade das empresas competirem de igual para igual no mercado intensivo em competição que a gente tem, com a internacionalização que nós temos hoje em dia. Né? Então, isso ocorre no exterior com uma clareza muito grande. Então, os doutorandos, eles vão trabalhar nas empresas, eles vão trabalhar nos cursos, mas o objetivo central é dar suporte, no nosso caso de administração, para os gestores, para os executivos. Né? Então, para que a gente tenha a mesma capacidade de trabalhar com ideias novas, inovadoras, resolvendo problemas de forma diferenciada, de uma forma inovadora, com menos custo, com mais eficácia e efetivamente, nós precisamos desse tipo de profissional nas empresas e na formação de mão de obra nesse nível.
Fora isso, nós vamos continuar tentando concorrer com empresas que venham de fora, que tragam todo esse conhecimento de fora, mas quando chega aqui, as nossas empresas elas têm profissionais que não conseguem criar esse nível de inovação. O que eles conseguem fazer é repetir aquilo que a gente já sabe que está nos livros textos, né? Para você ter uma ideia, entre uma pesquisa de um problema novo, uma solução nova, né, que esteja sendo feita, e a publicação na forma de um livro-texto de graduação em administração, nós temos de 8 a 10 anos. Então, quer dizer, como é que nós vamos competir com conhecimento de 8, 10 anos atrás, com as empresas que estão investindo, né, e tem doutores no seu quadro, e estão formando, mandando seus alunos fazer mestrado, fazer MBAs, etc., com doutores que tenham essa capacitação de trazer novidades, né, das suas pesquisas, se a gente não investir, né, nesse tipo de mão de obra, né? Então, não tem dúvida com relação a isso, né? Para ter uma indústria que seja competitiva, né? Indústria, eu digo, de forma geral, né? Os setores de empreendimento, empresariais, incluindo serviços, mas para ser competitivo e poder competir de igual para igual, seja empresas que vão para fora ou empresas que ficam no Brasil, mas competem com empresas que vêm de fora, nós precisamos ter um quadro que tenha uma qualificação, né, nesse nível, né, um nível de pessoas que consigam desenvolver novas ideias, e sejam elas ou nas próprias empresas diretamente, ou, né, nas escolas, com cursos que possam levar até aos profissionais dos diversos níveis a esse conhecimento, mas um conhecimento inovador, e não um conhecimento, né, que está baseado em livros de 10 anos atrás. Então, esse acho que é o grande foco nesse momento de competição, né, e que o Brasil passa nessa luta toda para crescer, né. Enquanto nós não crescermos, nós não vamos ter qualidade de vida, né. O crescimento é fundamental para que haja qualidade de vida, e o crescimento depende de mão de obra qualificada no nível de doutorado. Professor, o que a Mackenzie, o que um curso de doutorado como a Mackenzie, chancelado pela Mackenzie, busca nos parceiros, nas universidades parceiras, como esse curso de administração agora na UDC Medianeira? Quais são os critérios utilizados para a formatação e formalização de uma parceria como essa? Tem critérios que vêm da própria CAPES, né, porque, né, esse curso é um curso que a gente chama de doutorado interinstitucional, que é exatamente essa ideia, né, ele ocorre fora da sede, é um DINTER, né, a sigla dele para CAPES. Então, por exemplo, ele só pode ocorrer uma vez, né, nós não podemos ficar repetindo esse curso no parceiro, né, a ideia é qualificar o parceiro e qualificar as escolas da região através desse parceiro, para que a própria região ande por si mesma, né? Essa é a ideia da CAPES. Então, toda a política desses tipos de curso está focada nisso. Então, essa é a primeira exigência, quer dizer, o curso ele só é oferecido uma vez, como foi o mestrado, nós fizemos há um tempo atrás, ele não pode ser repetido. Então, essa vai ser a única turma, e uma vez qualificada o UDC, ou qualificados outras escolas locais, a ideia é que elas criem outros cursos de mestrado e doutorado local. Então, essa é a primeira regra. Então, o parceiro, ele é um promotor de desenvolvimento, né? Então, se tem esse critério, né, o critério do lado da CAPES, de que tem que ocorrer uma vez, né, e a ideia é desenvolver regiões que tenham base para crescer, né, e a região né, que nós estamos falando de Foz como um todo, ela tem um potencial enorme, né, para crescimento, só que a gente nota ainda esse problema, que a gente tem poucos cursos que formem, né, localmente, que formem gente no nível de mestrado e doutorado. Então, a ideia é ter um parceiro, né, que é a UDC, que possa recepcionar o curso e que tenha capacitação local, né? Então, a UDC ela tem doutores, ela tem professores qualificados, nós precisamos, uma das exigências da CAPES é que haja um professor doutor qualificado na própria instituição, né? Então, a UDC tem esses professores hoje, tem isso equacionado, então ela tem toda a capacidade para absorver o conhecimento que vai ser gerado com o objetivo de depois reproduzir isso, né? Então,
o princípio fundamental que eu diria aí na parceria é encontrar um parceiro que tenha essa capacidade de absorver o conhecimento, que tenha vontade, que esteja investindo nisso, né? Que seja um parceiro que não pode ser alguém simplesmente para aplicar um curso, né? Esse não é o objetivo do Mackenzie. O Mackenzie não tem esse objetivo nesse tipo de curso, né? No fundo, o objetivo é cumprir a política da CAPES, né, que pede que os doutorados já consolidados como o nosso possam expandir, né, a sua atuação, criando grupos remotos, né, que vão continuar vinculados a nós, sem dúvida nenhuma, mas que possam andar sozinhos, né? Então, um dos critérios foi esse, quer dizer, que haja qualificação mínima, que é o caso da UDC, que haja investimento e haja vontade, né, de fazer esse tipo de investimento, que a UDC tem, já foi a nossa parceira antes, e a partir disso possa depois dar desenvolvimento local, né, na criação de cursos desse mesmo nível no futuro na própria região. Professor, a gente tem certeza do sucesso desse curso, né, principalmente porque quando se fala em qualificação, a UDC Medianeira, toda a região, ela vem em busca de uma qualificação constante. Então tenho certeza do sucesso desse doutorado em administração. E eu gostaria de agradecer demais, professor, a sua presença no DC Notícias Web, falando sobre esses assuntos sempre importantes e sempre assim, falando de desenvolvimento. E eu acho que isso é o mais importante de tudo. Muito obrigado, de verdade, de coração, pela sua participação. Eu é que agradeço e realmente eu acho que nós vamos ter um excelente resultado. É o que a gente confia e espera.